Neste vídeo vamos realizar o cadastro de usuários na controladora IDFlex, válido para IDFlex Lite, IDFlex Pro e IDFlex Pro IP65. Esse cadastro pode ser realizado também diretamente no web browser, e para quem tem interesse em fazer a configuração via web browser, existe um outro vídeo preparado para esse tipo de configuração. Aqui o insight, o foco é realizar a configuração direto na controladora, direto nesse painel. Então o primeiro passo, assim que você instala a sua controladora, é clicar em menu. Ela vai liberar sem solicitar a autenticação, porque ainda não existe um usuário mestre, um usuário administrador cadastrado. Inclusive o que nós vamos fazer agora neste cadastro. Então aqui somente para passar os menus, temos a opção de cadastro, onde são criados os usuários, os acessos para verificar os acessos, né, os históricos, as configurações gerais, como por exemplo realizar um reset de fábrica, relatórios, alarmes, configurações de alarmes, né, push para a nuvem. Então vamos aqui em cadastrar. Eu posso cadastrar usuários, departamentos. Então departamentos são aqueles para que eu possa segmentar. Por exemplo, uma aplicação comum se eu quero definir restrições de horários de acesso por grupos, né, área de manutenção, acesso de equipe de vendas, eu aqui que vou criar esses departamentos, importar e exportar relatório pela entrada USB que fica aqui na parte inferior direita do equipamento. Vamos em usuários. Aqui eu posso adicionar também por essa opção aqui na base, né, ou por esse menu suspenso. Aí realmente tem a mesma função. Posso sair ou voltar para o menu. Então vamos clicar aqui em adicionar, nesse mais que é mais intuitivo aqui, né? Aqui está o ID, né? Então ele vai ser incremental, começando em 1 e avançando a cada cadastro. Nome do usuário, eu posso mudar esse ID, vou deixar aqui como default. Nome do usuário, então por exemplo, eu vou colocar aqui... Perceba que o teclado ele é preciso, porém é interessante usar a canetinha para escrita. Esse usuário, eu posso definir aqui o cadastro de cartão, senha, biometria, cartão e senha. Tá? Então vamos começar aqui pelo cadastro sequencial, pela biometria. Vou posicionar o dedo aqui. Ele vai realizar 3 leituras, né, scanner da minha impressão digital. E ele cadastrou com sucesso. Ele vai marcar aqui uma. Eu posso nesse mesmo usuário cadastrar mais biometrias, tá? Então clicaria aqui e cadastraria mais uma biometria, mais uma impressão digital. Então eu teria agora a indicação de 2 impressões digitais. Então esse número aqui no canto inferior direito é de quantidade de biometrias. Mesma coisa para cartões. Eu não vou clicar aqui, mas o cartão basta você... Eu vou clicar aqui. Colocar o cartão e aproximar na tela, tá? Onde está o leitor. Vou cancelar aqui a leitura de cartão. Eu não vou cadastrar um cartão aqui. Lembrando que para cartão você tem MyFair e ASK, né, 125 kHz, é o que muda a frequência, né? Ou o MyFair, que é 13.56 MHz. Então aí você tem que verificar qual que é o modelo da sua da sua controladora. Quando eu coloquei aqui em senha, vamos voltar só para vocês relembrarem. Quando eu clico aqui em senha, o primeiro que eu configuro aqui é lá em cima, na verdade tinha o ID, né? E depois a senha. Então, por exemplo, vou colocar uma senha somente para demonstração, 1, 2, 3, 4. Confirmo se essa senha está correta. De repente eu digitei algum dígito incorretamente. Ele vai conferir se a senha realmente foi inserida com sucesso. Está aqui a confirmação. Posso clicar em avançado antes de salvar. E eu posso definir alguns pontos, né? Por exemplo, aqui é interessante utilizarmos um administrador, pelo menos na sua controladora. E vocês vão entender daqui a pouco quando a gente tentar entrar no menu novamente. Ok. Ok. Vou salvar no ID 1. Ok. Perfeito. Vamos sair aqui. Perceba que a partir do momento que eu coloquei o mestre, né, o usuário administrador, eu já não tenho mais acesso direto. Eu preciso fazer a autenticação com o usuário administrador. Então é importante vocês cadastrarem aí o usuário administrador. Para cadastrar mais usuários, é só seguir o mesmo procedimento. Usuários. E ir adicionando aqui sequencialmente, perceber que o Yamamoto está cadastrado. A qualquer momento também eu posso revogar o acesso administrador. Eu posso simplesmente tirar aqui o acesso de administrador. Portanto, que eu também seja um outro administrador, né? Para ter acesso a esse menu, tem que ser um administrador. Então, um administrador pode, eventualmente, remover outro, tá? Então, é importante também cadastrar mais de um administrador. Por exemplo, principalmente empresas que têm rotatividade, um funcionário
deixa de fazer parte do quadro da equipe, você tem outro administrador para fazer a remoção e continuar operando a tela. Lembrando que, se você eventualmente não salvou só tem um mestre, um administrador e essa pessoa não está mais na empresa, você vai precisar realizar o reset de fábrica, você vai entrar em contato com o Yamamoto, passando todos os dados de que você realmente é o proprietário desse produto. A gente vai realizar um procedimento de restauração de fábrica, e aí são excluídos todos os usuários, todos os registros da controladora. Tudo bem? Agora vamos fazer o teste de acesso. Então imagina que esse equipamento ele está ligado numa fechadura solenoide, existe uma botoeira, um controle de remoto, existe todo um sistema aqui, né? Então, quando a pessoa for acessar por biometria, basta posicionar a biometria aqui, ela autentica, e é importante você observar aqui, às vezes você vai colocar a biometria, ele vai falar que é um usuário cadastrado, mas ele está restrito. Por quê? Aí você tem que olhar, verificar, vamos voltar lá, qual departamento ele pertence, né? Às vezes você colocou uma restrição de horário para esse usuário. Então, aqui, nesse usuário somente, para utilizar ele mesmo como, continuar o exemplo aqui, né? Você tem aqui os horários de acesso, então você tem que olhar qual departamento ele faz parte, né? Então sempre verifique isso, é um caso comum, às vezes a pessoa fala, olha, eu não consegui entrar, mas tenho acesso. Então verificar se aquele usuário ele está dentro do departamento que está liberado para aquele horário de entrada, tudo bem? Para abertura por senha, você vai tocar na tela, vai digitar o ID antes de digitar a senha, né? Muito comum também, o pessoal já querer digitar a senha, tem que colocar o ID. Então, o ID 1, por exemplo, né, que é do Yamamoto, e agora sim a senha. Confirma, liberado. Bom, basicamente era isso que eu tinha para esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.